Só vou pedir para aguardar mais uns 2, 3 minutinhos até que todos entrem na sala para a gente já começar o nosso webinar, tá bom? Enquanto isso, só me digam aí no chat se estão me ouvindo bem, se estão vendo aqui a câmera. Legal, já estão ouvindo bem. Obrigado pelo feedback aí. Então, mais 2, 3 minutinhos até todo mundo entrar na sala. A gente já inicia o nosso conteúdo aqui, tá bom? Dois minutinhos aí a gente já inicia o nosso webinar, tá bom? Muita gente entrando ainda. Espero que vocês estejam bem seguros por aí. Quem está no trabalho, que esteja em segurança. Quem está em casa, também em home office, seja bem-vindo. Eu hoje estou aqui na TOTS Interior Paulista, na unidade de Campinas. Estou numa sala aqui isolada, tá, gente? Por isso que eu estou sem máscara, mas hoje nossa operação está praticamente toda em home office ainda, então está bem vazio e seguro por aqui, tá? Mais um minuto a gente já começa. Luciana, sim, vamos disponibilizar o material, inclusive a gravação do webinar depois, tá? Você vai receber por e-mail, tá bom? Você vai poder rever aí ou compartilhar com os colegas. Bom, vamos lá, vamos iniciar. Igor, tá a postos aí? Tudo bem? Boa tarde. Pessoal, oficialmente, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um webinar da TOTS Interior Paulista e da TOTS Triângulo Mineiro. Eu sou Adriano Marçom, eu sou o gestor do time de marketing aqui da TOTS Interior Paulista e da TOTS Triângulo Mineiro. E antes de passar aí para o Igor, só queria fazer um convite rápido, aí até deixei na tela para vocês, quem ainda não se conectou com a TOTS, né, acompanhar os principais canais da TOTS, que é o nosso site, totos.com, também temos os canais no YouTube, com conteúdo de soluções e conteúdo institucionais, o próprio portal de produtos da TOTS, para quem já é cliente TOTS, um material muito rico sobre as nossas soluções, e o blog também com uma diversidade de materiais, tá? E, além disso, vou fazer o convite para vocês seguirem as redes sociais da TOTS IP e da TOTS Triângulo Mineiro no LinkedIn e no Instagram, tá? Procurem lá TOTS Interior Paulista, TOTS Triângulo Mineiro e se conectem com a gente, tá bom? Bom, vou falar um pouquinho do webinar de hoje, né, sobre planejamento orçamentário e fluxo de caixa. Para esse webinar, está aqui comigo o Igor Nader, que é gestor comercial da Profix, que é um parceiro da TOTS, parceiro que é a Profix, né, parceira da TOTS para soluções de planejamento orçamentário, e também está aqui comigo o César Verri, que é gestor administrativo e financeiro, e o Fernando Rodrigues, que é
o supervisor de custos e orçamentos da Bioenergética Aroeira. É um cliente da TOTVS Interior Paulista, utiliza a solução Profix há bastante tempo ali, e hoje vai participar desse webinar com a gente, apresentando um pouquinho do case deles, como é que eles têm usado e que benefícios eles têm extraído do Profix lá na Bioenergética Aroeira, tá? A gente vai começar com o Igor aqui, que vai fazer a apresentação, e na sequência a gente entra com o case da Bioenergética Aroeira. Igor, boa tarde, seja bem-vindo, é contigo agora. Obrigado, Adriano, você me ouve bem? Ouço sim, tudo certo. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, se você me permite. Pode seguir. Vou te dar uma resposta aqui quando tiver ok. Veja se está tudo ok. Está carregando, vamos dar só um minuto. Pronto, Igor, estou vendo sua tela aí. Vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Eu estou com um desafio aqui, nada fácil, né? Falar de dois bons assuntos, né? Que é o planejamento orçamentário e a projeção do fluxo de caixa operacional em 45 minutos, né? Esse é assunto aí para, né, o Márcio, para mais de uma semana. Mas a ideia aqui hoje é só dar um recado e colocarmos, né, à disposição de vocês para uma reunião mais assim específica, junto ao teu negócio. Então, o Adriano aí vai estar aí disponibilizando meus contatos, ESNs aí da TOTVS IP, e a gente está aí, iremos apoiá-los, tá? E numa futura demonstração mais detalhada para vocês. Bom, a nossa agenda aqui hoje, ela se será em duas etapas. Eu vou primeiro passar aqui alguns slides do PowerPoint para ficarmos na mesma página, tá? E na sequência aí eu vou navegar nos dois módulos do Profix, tá? O de orçamento e o de fluxo de caixa. Pessoal, bem rapidamente sobre a Profix, um institucional bem rápido, é uma empresa canadense com mais de 30 anos de mercado. Nós já estamos no Brasil aqui desde 2001, temos aí alguns milhares de clientes, né? Hoje, algo em torno de 3.500 clientes utilizando a nossa plataforma Profix. Aqui em tela tem alguns clientes no Brasil. Nós colocamos algumas marcas aí mais conhecidas, né? Inclusive com a Bia Aroeira, que vai nos presentear com o benchmark hoje. Eles vão falar um pouquinho do projeto deles. E o que é importante notar nessa tela? Que o Profix atende qualquer tipo de segmento, tá? Vocês podem ver aqui, eu tenho saúde, como o Sírio-Libanês, educação, olha, PUC, várias empresas aí da área de agro, né? Sucroalcooleiras, empresas de exportação de café, varejo, indústrias de tudo quanto é tipo, química, farmacêutica, alimentos, bebidas, empresa de serviço, órgãos públicos como o Exército, tá? Ele também utiliza a nossa ferramenta para fazer o planejamento orçamentário da entidade. Então, esse é o nosso recado. A gente consegue atender qualquer tipo de empresa. A ferramenta não é uma pizza pronta que você já pega a prateleira e consome, né? Na verdade, é uma pizza feita aí sob medida, tá? Você vai escolher seus sabores. Então, é um projeto que vai ser totalmente parametrizado de acordo com o teu modus operandi. Depois eu vou compartilhar esse material aqui com o Adriano, né? E mais alguns outros que eu considero interessante, e ele vai disponibilizar para vocês aí, tá? Bom, esse slide aqui é bem importante, eu gosto de perder um pouquinho de tempo nele, só para explicar que o Profix ele tem vários módulos, tá? Que, na verdade, já está aí incluso. Quando você contrata o Profix, você já leva aí essas três grandes vertentes aqui, ó, que é o planejamento orçamentário, onde a gente define metas, depois a gente acompanha essas metas, tá? Eu vou construir meu orçamento de forma colaborativa, com cada gestor aí de custo, né? Rodando dentro de workflow, com várias aprovações, tá? Uma outra grande vertente, que não é o foco da nossa conversa hoje, mas só vou comentar, é a consolidação financeira. É muito importante esse módulo quando nós falamos de um grupo formado por várias empresas, né? Onde eu preciso consolidar os meus demonstrativos financeiros numa hold. Eu quero consolidar um balanço patrimonial, uma DRE, os meus fluxos de caixa. Lembrando que consolidação não é só somar, eu tenho que tratar as eliminações intercompras, eu tenho que colocar minhas regras de ajustes, parametrizar toda a minha equivalência patrimonial, né, com a minha participação societária. Então, o projeto é até mais contábil, tá? Então, já tem um módulo dentro do Profix para essa funcionalidade também. Um outro assunto de hoje também que eu vou abordar é o fluxo de caixa operacional, tá? Quando eu falo de orçamento, eu projeto meu caixa aqui também, mas o meu caixa aqui é o DFC, é o demonstrativo do fluxo de caixa, que está ligado na DRE no balanço, né? Esse daqui já é operacional financeiro, ele é de tesouraria.
eu estou falando em projetar contas a pagar por fornecedor, por conta bancária, por banco, por empresa, por natureza contábil, eu chego no menor nível de detalhes, né? Então ele é mais, assim, um projeto mais para a área financeira. O pessoal de controladoria e planejamento tem um fluxo de caixa aqui, que é o demonstrativo, tá? Ele é mais consolidado, ele é mensal, né? E essas 3 últimas colunas, tá? Elas também fazem parte desses projetos, são funcionalidades que o Profix tem para apoiar esses 3 grandes pilares aqui. Então, ao final desses projetos, eu vou querer ver os meus demonstrativos, eu vou querer ver uma DRE projetada, comparar com uma DRE realizada, com uma DRE simulada, eu vou fazer um forecast aqui, por exemplo, de vendas, eu vou rever minhas despesas, quero ver já o impacto nesses demonstrativos financeiros. Então, eu vou conseguir criar todos os meus demonstrativos, meus reportes financeiros, tudo isso porque o Profix tem dentro dele um BI embutido, que na verdade eu nem considero um BI de mercado, tá? BI de mercado, a TOTS tem vários, que ela pode comercializar. Esse meu BI aqui, ele é mais um BI financeiro, tá? Ele é para você gerar os seus relatórios, criar KPIs, tá? Mas somente para os dados do Profix. Ele é uma coisa interna, não é um BI aberto aqui que eu posso usar em qualquer momento. É um BI próprio para o Profix. E por fim, essa última coluna, eu entendo que ela está assim, dentro dessa primeira vertente, tá? Que é o planejamento orçamentário. Indiretamente ele está aqui dentro, mas eu gosto de separar para a gente poder também saber que a gente também pode fazer uma projeção de despesa pessoal, tá? Ou seja, eu quero projetar todos os meus custos de RH, por headcount, por funcionário. Então, para fazer uma simulação de folha, tudo dentro do Profix. A gente vai conectar o Profix com o teu RP, com o teu sistema de folha, com outras ferramentas. Nós temos aqui um conector que desenvolvemos aí, com o apoio da TOTS, chamado PIS, que é o Profix Integration Service, que permite que a gente faça toda a integração com o teu transacional, via arquivo, via banco, via web service. Tá? Essa parte de integração é uma conversa mais específica, que a gente pode ter também em um segundo momento. Então é isso aqui que a gente oferece. Quando você contrata o Profix, você já está levando tudo isso, e é justamente a quantidade de horas de consultoria que a gente vai negociar, e a gente vai definir a usabilidade do Profix, tá? Bom, eu queria já sair um pouco aqui do PowerPoint e ir direto aqui agora para a aplicação, tá? Eu acredito que vocês já estejam vendo aqui a minha telinha, tá? É um portal que eu montei, tá? Ao meu gosto. A gente pode criar vários portais como esse. Adriano, tá vendo aí meu portal? Ah, perfeito. Tá carregado, sim. Então, perfeito, obrigado. Então, pessoal, a gente pode montar vários portais como esse, onde eu vou ter gráficos, né? Eu interajo com esses gráficos, eu estou vendo receita projetada, receita realizada, comparar uma receita com a outra. Eu consigo ter os meus KPIs, né? Onde ele me aponta que eu estou estourando mais despesas operacionais. Link com outros sites, aqui eu fiz um link com o YouTube, poderia ser com a intranet da sua empresa. Eu tenho aqui o meu workflow, onde estão as minhas atividades orçamentárias, né? Que eu vou ter que sumir com cada caixinha dessa daqui. Ou seja, eu como gestor comercial, eu vou ter que orçar despesas da minha área, despesa pessoal, receitas, eu vou ter que fazer um forecast do meu orçamento anterior. Tá? Então são as atividades que o time de controladoria e planejamento delegaram para o Igor aqui, que é o gestor comercial. Relatórios, eu criei vários aqui relatórios e coloquei na pastinha favoritos. Então, pessoal, eu não vou entrar no detalhe, mas assim, eu vou só mostrar de forma bem rápida como é que a gente consegue montar esses portais. Olha, tudo isso sem programação, tá? O Profix é uma ferramenta que fica na mão da área funcional, não é uma ferramenta para o TI. Né? O TI eu costumo brincar, TI é um usuário mortal aqui dentro, né? Ele vai usar a ferramenta para orçar seus investimentos de TI, as despesas de TI, né? É claro que a TI participa do projeto também, né? De forma discreta, mas participa. Quando a gente fala de integração, de governança, a gente coloca a TI. Então aqui, olha, para montar um portal como aquele, eu vou escolhendo aqui meus objetos, KPIs, gráficos, eu vou botar aqui uma pastinha de favoritos. Então é assim que a gente monta, tá? Sem programar. Depois eu vou entrando dentro de cada caixinha dessa daqui e apontando esses gráficos, é como se fosse o Excel, eu vou apontando esses gráficos para visões de dados que em algum momento eu criei. Que uma visão de dados? É como se fosse uma tabela dinâmica, tá? A partir dos meus modelos de receita, despesas, investimentos, né, despesa pessoal, eu vou criando vários modelos, crio essas massas de dados e vou apontando esses gráficos para lá. Dar acesso, a própria ferramenta já disponibiliza os usuários, que eu posso dizer quem é que vai poder acessar esses portais, tá? Que eu posso criar aqui dentro. Então é assim que a gente faz. Mas isso daqui a gente pode detalhar num segundo momento. Você imagina o seguinte, eu sou um gerente comercial
e eu tenho que orçar, tá, algumas frentes aqui da minha área. Por exemplo, eu vou orçar aqui, ó, despejo pessoal. Aqui eu vou dizer quais são as aberturas de vagas que a minha área comercial terá no ano seguinte, né? Ou quando a gente fala de um plurianual, nos anos seguintes. Então a gente desenha telas aqui dentro do Profix, tá? E a gente coloca essas telas no workflow, vincula os usuários e seus diversos aprovadores, né? A gente cria várias alçadas de aprovações e você vai começar a fazer o teu orçamento aqui, nesse caso, de pessoas. Então, eu tenho uma telinha padrão que eu desenhei, a gente pode replicar o mesmo layout que talvez a tua empresa tenha hoje em Excel. Eu aqui, nesse meu exemplo, ó, eu vou orçar aberturas de vagas, olha, para a área comercial, você vê que eu não consigo nem alterá-la, e eu estou mexendo numa versão chamada orçado, tá? Então, eu estou fazendo orçamento lá para 2021, para 2022, e vou imputar com minhas informações. Você imagina o seguinte, ó, eu vou brincar só com headcount aqui, e o Profit já vai reprojetar toda a minha folha de pagamento. Eu vou falar, por exemplo, que lá em agosto, eu preciso contratar 500 auxiliares comerciais. Ó. A ferramenta já está recalculando toda a minha folha, então já vai calcular ali dissídio, salário, benefícios, né? Todos os encargos que serão incididos agora sobre a minha folha. Então, se você ver daqui para baixo, ó, os valores são completamente diferentes, porque o Profit já recalculou tudo isso. Eu posso colocar aqui, ó, justificativas, porque se eu mandar essa tela para o meu chefe aprovar, ele vai ter um infarto lá. Por que eu quero contratar 500 pessoas lá em agosto? Tá? Eu posso já botar uma justificativa aqui, dizer que é um contrato que entra em vigor aqui nesse mês, né? Eu posso anexar, olha, documentos externos aqui no Profix, para embasar um pouco mais a minha justificativa. Então, eu posso pegar lá o contrato que eu ganhei, né, que vai começar lá em agosto. Quando eu ponho uma justificativa, né, um comentário, ele aparece já na setinha, muito parecido com o Excel, olha, eu passo o mouse, ele já me lista. Se você reparar aqui embaixo, ó, você está vendo aqui que os valores estão bem diferentes, né? Porque são contas calculadas. Ó. Olha o INSS, né? Ele está 123 mil no mês de agosto. Por que ele está esse valor? E eu consigo alterar? Não. Se eu tentar digitar um número aqui, ó, em cima do 123, ele não deixa. Ele travou aí o meu input. Por quê? Porque o INSS, o FGTS e outras contas aqui embaixo são contas calculadas. Eu escrevi uma fórmula para dentro dela, tá? É muito parecido com o Excel. O Excel você escreve fórmulas, né? Nas células, a célula B1 mais a B2. Eu aqui escrevo fórmulas usando uma sintaxe muito similar ao Excel, só que entre contas, né? A conta INSS, vezes o headcount, vezes o salário médio que vem lá do sistema de folha, vezes o percentual de encargo do INSS. Então, a gente vai carregar todas as tabelas, as informações, e uma simples alteração aqui de headcount, eu já estou reprojetando toda a minha folha. Algumas funcionalidades aqui bem interessantes também, olha. Curso e treinamentos, ó. Você já vê que já aparece uma mensagem aqui para mim que é para eu detalhar essa conta, porque você imagina como deve ser difícil alguém aprovar uma conta chamada treinamento sem saber o que o cara quer treinar. Então, a gente tem um recurso aqui muito interessante no Profis, que eu posso habilitar nas contas aquelas que precisam de um detalhamento por parte do gerente de centro de curso que vai imputar os seus números orçamentários, né? É claro, se você tiver uma abertura, eu já traria essa tela com essa abertura, mas nesse caso eu não tenho abertura. Então, se eu tentar botar aqui um número, né, qualquer valor aqui nessa célula, ele não deixa, e ele abre para mim aqui uma memória de cálculo, né? Onde eu vou dizer aqui, ó, eu vou detalhar quais são os treinamentos que eu quero fazer. Ó. Treinamento aqui de Profix, treinamento aqui ó, de PCO, treinamento aqui de segurança do trabalho. Então, eu vou colocando vários. Eu já posso colocar uma justificativa aqui também. Por que eu quero segurança do trabalho? Porque é obrigatório, né? E saio botando meus valores ali, olha, mês a mês. Tá? Ó, e quando eu salvo esse cara aqui, o que acontece? Ele salva, tá? Ele consolida esses números e salva lá na célula onde eu tinha clicado. Ele vai salvar em duas aqui que eu digitei também em fevereiro um valor. Então, e coloca uma setinha aqui embaixo, tá? Para dizer justamente que nessa célula tem uma memória de cálculo. Então, a qualquer momento eu posso chegar aqui e ver o detalhamento dessa linha, tá? Ver o que compõe ali aquela célula ou aquela linha. Bom, uma vez que eu fiz o meu orçamento, que pode ser bottom-up, top-down, aí eu tenho várias funcionalidades que eu não vou passar aqui hoje, mas uma vez que eu entrei com os meus números orçamentários, eu posso enviá-los aqui, olha, para aprovação, olha. Eu vou mandar uma mensagem lá, no caso aqui faz conta que é o Adriano, que é o meu chefe,
Ó, já posso, inclusive, mandar uma mensagem para ele, Adriano, seguem, né, minhas contratações para o ano seguinte. Quando eu faço isso, o Profs vai enviar um e-mail para o Adriano, ó, ele já enviou o e-mail. Esse e-mail já vai chegar aqui no caso aqui, eu estou simulando também o papel do Adriano, tá? Ó, já chegou aqui o e-mail, no caso, para o Adriano. Você pode, é claro, parametrizar esse e-mail aqui, né? Você pode botar logomarca, botar o link que o Adriano clica, já abre a tela do Igor para o Adriano aprovar ou não. Eu só trouxe aqui um histórico aqui, né, das minhas negociações com o Adriano. Então, o que vai acontecer? Ó? O Adriano vai acessar o portal dele. Eu vou dar só um refresh aqui na tela para simular que é o Adriano que está acessando agora o portal dele. Ele foi avisado por e-mail. E se ele acessar aqui o portal dele, ele vai ver que tem, ó, que mudou o status do orçamento de despesa pessoal. Olha, foi enviado para aprovação. Então, o Adriano vai clicar aqui nessas chamadinhas que aparecerão para ele. Ele vai ver ali os números que o Igor colocou. Tá vendo aqui, olha? Os comentários, as justificativas, né? Os detalhamentos. E o Adriano, nesse caso aqui, ele pode aprovar ou rejeitar aí os números do Igor. Tá? Se ele rejeitar, volta lá para o Igor. Igor, 500 pessoas não dá. Eu leio aqui o fluxo de caixa, e o fluxo de caixa ficou negativo lá em agosto. Eu acho melhor a gente contratar só 300. Então, assim, vai ficar esse vai e vem, essa negociação orçamentária, até que uma hora o Adriano aí fique legal o número para ele e ele me deu um go ahead aqui, tá? Então, para encurtar a história aqui, eu já vou aprovar esse orçamento aqui, ó, é o Adriano aprovando o Igor, ok, Igor, orçamento aprovado. Então, o que vai acontecer, olha, vai sumir, tá, mais uma atividade, tá, eu vou dar um refresh aqui, vocês vão perceber que vai sumir aqui a minha atividade de orçamento de despesa pessoal, olha. Tem um outro aqui embaixo, mas isso aqui é por pessoa, tá? Aqui eu vou dizer que o Igor vai ser promovido, que o Igor vai ser realocado em outra área, que eu vou mudar o plano de saúde dele, a bonificação dele vai ser diferenciada. Então, a gente pode também fazer um orçamento detalhado por pessoas, tá? Eu fiz um pequeno exemplo, e rápido para vocês verem, um processo de orçar abertura de vagas. As funcionalidades são as mesmas para qualquer tela aqui, olha. Aqui é um exemplo que eu vou orçar minhas telas de despesas, tá? Aqui está sempre exemplo para 2021, onde nessa telinha eu botei aqui o seguinte, aqui eu vou orçar a área comercial, olha, tá vendo aqui, olha? E eu estou vendo aqui o ano anterior, então estou vendo quanto que eu gastei aqui, por exemplo, lá em janeiro, quanto que eu pretendo gastar em janeiro de 2021, a minha variação. Então é uma outra forma de fazer o orçamento, só que aqui eu estou olhando o passado, tá? Poderia ser uma média, pega uma média dos últimos 3 anos, já popula a telinha para facilitar a vida do usuário. Então a gente pode também desenhar telas de despesas, telas de investimentos. Eu quero projetar investimentos por ativo, quero projetar uma depreciação de um ativo, amortização dele, ou investimentos por projeto, por contratos. Então, isso aí tudo a ferramenta permite, tá? Um outro exemplo aqui, ó, eu posso orçar aqui, ó, receitas. Aqui é uma forma também de fazer uma projeção, tá? Um orçamento aqui para 2020. Aqui tem um exemplo de um cliente nosso chamado Porto Alegre, né? Laticínios Porto Alegre. Nós fizemos para eles esse protótipo, são tudo números fictícios, a gente pode mostrar essa telinha. E você vê aqui, olha, isso aqui é exatamente como eles orçam hoje, tá? Ele já orçava assim na planilha, a gente só automatizou dentro do Profits. Então ele tem uma penca de produtos lá, que o vendedor vai selecionando e dizendo quantas unidades eles vão vender, por exemplo, lá em janeiro. Ó, aqui eu vou falar que eu quero vender, olha, 3 milhões de litros, tá, de leite longa-vida. Você vê aqui, ó, que a ferramenta já vai calcular para mim toda a minha operação comercial aqui de venda. Já vai me calcular aqui o custo do produto acabado, tá? Ou seja, qual é o custo que eu tenho para produzir 3 milhões de litros de leite, ó. É claro que ele não faz mágica, a gente carregou ficha técnica para cada produto, são os insumos, a gente faz rateio das despesas operacionais por de produto, então tem uma série de alterações, né, de engrenagens por trás dessa tela que nós consumimos. Na verdade, são contas calculadas, tá? A margem lá é um time de inteligência lá que imputa, né, porque tem a sazonalidade do leite durante o ano, aí já calcula para mim a minha margem, já me dá a receita líquida, os impostos dependem aí do mês, de onde que vai sair a nota fiscal, isso tem unidades espalhadas no Brasil inteiro, e chega até a minha receita final. Então aqui é uma forma de você também projetar suas receitas baseadas em volumes, e já calculando inclusive o custo da mercadoria vendida, no CMV,
ou o custo do produto acabado, né, o CPA. Então a gente pode chegar nesse nível de detalhes, tá? Bom, eu mostrei então para vocês até agora um pouquinho de conceito, tá? O que tem dentro da ferramenta. Eu mostrei como que se constrói o orçamento. Você vê que a gente vai quebrando vários assuntos, tá? E distribuindo aí essas entradas de dados para os gestores, né? De cada área, que é melhor para a nossa área do que o próprio gestor. E agora eu vou mostrar um pouquinho de acompanhamento. Então você vê que esses gráficos são todos interativos, tá? Eu posso ver informações do dado realizado, que está vindo lá do RP, do dado orçado que foi aprovado, da minha simulação, né? Então eu posso ver gráficos em cima de qualquer versionamento. Aqui tem uma informação bem interessante aqui, olha, tá? Eu estou vendo um KPI, é um reloginho, né? Um speedômetro, e ele está me dizendo o seguinte, ó, que as suas despesas operacionais estourou em quase R$32 mil, ó. A área de marketing, ó, estourou. Então, o Adriano aí gastando mais do que poderia ter gastado, né, Adriano? Então, aqui é o seguinte, ó, você imagina numa reunião aí de resultado, o Adriano vendo um gráfico desse, ele é o gestor de marketing, ele vai falar, poxa, o que aconteceu na minha área aí que teve esse desvio aí tão grande, né? Nada mais, esse KPI aqui, gente, nada mais é que um gráfico, e eu normatizei ele. Eu falei para ele o seguinte, olha, uma despesa boa é você ficar até X% acima do tolerado, ou não, tem que ficar exatamente igual ao tolerado. Para ganhar um cartãozinho verde aqui, você tem que ficar, sei lá, 5% abaixo do que você orçou. Então, tudo isso é combinado, você normatiza esse KPI e ele vai te sinalizando. Você vai trazendo dado realizado todo dia, ele vai comparando aí com o que você planejou, o que foi aprovado, e ele vai movimentando esses ponteiros. Existem outros gráficos aqui nesse portal que eu posso criar, como termômetro, funil, tá? Tem alguns outros aqui também. Agora é o seguinte, o Adriano vai ter a resposta da área dele. O que está acontecendo com a área dele? Aqui embaixo, ó. Eu estou vendo aqui, olha, 4 centros de cursos, né? A coluna vermelha é o dado realizado que está vindo lá do DataSul, do Proteus, do Logix, do RM, ou de qualquer outro RP, tá? Inclusive RPs não totos, ou sistemas até desenvolvidos internamente. A coluna verde é o dado planejado, que foi aprovado aí, né? Eu fiz o meu orçamento e foi aprovado pela diretoria. E essa coluninha que quase não aparece aqui é uma versão calculada, tá? Ou seja, é o meu desvio, é o orçado menos o realizado. Eu posso navegar nessas informações, eu vou subir aqui um nível, vou pedir aqui para ele me trazer todo o centro de curso. É claro, pessoal, que esse gráfico eu que montei do meu bolso, com as cores que eu achei interessante, mas vocês podem montar aí, baseado em empresas, em centro de custo, em unidade de negócio, né, segmento de negócio, usar a criatividade para poder ter essas informações. O Adriano aí, que é o gestor da área de marketing, talvez ele gostaria de entender o que aconteceu com a área dele, ó. Então, se o Adriano tiver permissão, ele vai poder clicar ali naquela fatia e pedir para a ferramenta explicar para ele o que está acontecendo ali com a área dele, tá? A gente só diz ali um layout, né? Quando o Adriano clicar para detalhar, qual é a telinha que vai abrir, a gente define aí um layout de tela. Nesse aqui eu estou vendo alguns gráficos, mas tudo aqui é somente área de marketing, ó. Se você ver aqui, olha, o time do Adriano teve 3 desvios, ó. Despesa de pessoal, despesas de viagens e utilidades, ó. Mas o que mais chama atenção para a gente é a despesa de viagens. A gente pode parametrizar aqui essas templates para pintar de vermelho, se o cara ultrapassou X%, pinta a célula de vermelho também, para destacar, né? Então, isso aqui que me chama atenção, tá? O Adriano falou que ia gastar 40 mil lá na área de marketing, né? Na despesa de viagem, e gastou 72. Estou dando um exemplo monetário, mas poderia ser também um exemplo quantitativo, tá? Um volume, um headcount, tá? Eu posso já vir aqui justificar, né? Botar uma nota explicativa, por que eu estou estourando essa conta, né? O Adriano, ele pode botar uma justificativa para o chefe dele lá, não brigar com ele, pode falar que ó, foi uma viagem internacional, o dólar estava R$10, né? Então você pode colocar sua nota explicativa, inclusive anexar qualquer documento aí da sua rede, tá? Ou do seu servidor de arquivos na tua empresa. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a passagem da Azul, para ver que estava uma passagem, né? Estava bem acima do valor de mercado, ó. E eu adicionei minha justificativa com um anexo ainda. Se você ver aqui, aparece aquela setinha vermelha, que vocês viram que é muito parecido lá na entrada de dados. Então, quando o meu chefe acessar esse portal, ele já vai ver que a informação está aqui, tá? O que aconteceu. Agora, eu como gestor de marketing, eu gostaria de entender, né, o que tem dentro desse pacote aqui de viagens, né? O que levou a gente estourar essa conta aqui de despesa de viagem? Foi um restaurante, uma passagem aérea?
Então, olha, se o Adriano tiver permissão, tiver curiosidade, ele pode clicar ali na conta e pedir para a ferramenta analisar essa conta. Então, eu estou vendo aqui, tá? Uma tabela dinâmica que eu posso começar a fazer drill, tá? Onde eu estou vendo linhas, colunas, ó, e filtros. Então, uma coisa já me chamou a atenção aqui, olha, daqueles 30 mil que eu estou estourando para despesas de viagens, tá vendo aqui, ó? Quase 20 mil reais, ó, tá? É aluguel de carro. Ou seja, eu gastei lá em janeiro, ó, tá vendo aqui, ó? Em um mês eu gastei quase 40 mil reais de aluguel de carro. Isso aí vai deixar aí o Adriano um pouco preocupado, né? Às vezes, eu acho que isso é muito normal nas empresas, quando o gestor desconfia daquele número que lhe é apresentado, ele pede para o pessoal de planejamento, de controladoria, ir lá na contabilidade, trazer uma razão contábil, trazer uma nota fiscal, para ele ver que está tudo certo, né? Nesse meu exemplo aqui, ó, quando eu fui lá no RP buscar o dado realizado, né, eu não trouxe ele sumarizado aqui, ele fechado em 39 mil. Eu trouxe ele aberto contabilmente, para permitir agora que eu faça uma análise investigativa, ou seja, eu quero ver o meu razão. Então, eu estou vendo aqui meu razão, eu posso ordenar, eu posso filtrar, né, para facilitar aqui a minha vida, que quando eu trago razão, vem aí, às vezes, milhares de linhas, né. Então, eu mandei ele ordenar para mim aqui o meu razão contábil, ele vai trazer as colunas que tiver lá no teu razão, você vai orientá-lo, tá? Então, aqui, olha, eu vi que tem um lançamento aqui, teve uma nota fiscal de aluguel de carro de 15 mil reais. Isso chamou muito a minha atenção, talvez pode ter um erro aqui, digitação, depois sua contabilidade ainda é feita manualmente e botou um zero a mais, né? Mas nesse caso aqui, ó, eu além de trazer o meu razão contábil, né, o meu lançamento contábil, eu trago também aqui, olha, a minha nota fiscal que está vinculada àquele lançamento. Então, eu estou vendo aqui, olha, ó, os 15 mil reais, ó, o valor está certo, ó, não tinha erro de digitação, ó, é uma nota realmente de locação de veículos, ó, né? É um veículo importado que o Adriano alugou, ele alugou fez uma viagem internacional, alugou uma Ferrari e estourou aí a verba da área dele, né? Claro, pessoal, que isso é uma brincadeira, né? Eu poderia salvar aqui essa razão contábil e mandar para o contador não é 15 mil, é 1.500, acerta aí o RP que eu vou carregar de novo para o Profit, o dado realizado. Claro também que para evitar um desvio como esse, eu poderia aí usar o módulo de travas do RP, né? Os RPs hoje têm um módulo de travas orçamentárias, então eu posso pegar todo esse orçamento que foi aprovado aqui dentro do Profit, levar lá para o RP, porque quando o Adriano fosse pegar a verba para gastar, né, ele só ia conseguir pegar aquilo que foi planejado previamente. Ele nem conseguia. Ô, Igor. Gastar. Oi. Eu ia até me defender da brincadeira justamente com esse ponto, né? Ele conecta com o RP e tem, como você falou, as travas aqui. De cara eu já não ia, o pessoal de compras não ia conseguir aprovar um pedido, não ia te liberar, ou uma solicitação de compra com esse valor, porque estaria fora do planejamento. Fora do planejamento. Um ótimo exemplo para falar e da vantagem da integração com o RP, né? Pena que foi o exemplo de marketing, né, Adriano? Pois é, eu estou aqui me segurando, dando esses exemplos aí. É que geralmente a gente faz essas apresentações, a gente sempre botava a culpa na TI, na área comercial, mas eles participam das reuniões. O pessoal de marketing quase não aparece nas reuniões, então a gente botou a culpa no marketing. Mas, pessoal, é brincadeira aqui à parte, né? Claro que quando uma empresa já tem uma cultura orçamentária, ela vai ali habilitar o módulo de travas no RP, e esse orçamento que foi aqui aprovado no Profit, eu devolvo ele para o RP, que na verdade é um saldo de contas, tá? Pode ser no grão contábil, no grão gerencial, vai no nível que vocês quiserem, por item contábil, por cento de custo, por empresa, vocês definem essa granularidade. E quando alguém botar uma solicitação de compra, uma solicitação de verba ou de contratação lá na RP, o RP já trava, olha, você não planejou ter essa despesa, esse investimento nesse mês, nesse ano de custo, né? Algumas empresas voltam para o Profit, fazem uma revisão orçamentária para ver se aprova um remanejamento de contas, né? E trazer de volta essa versão aí revisada para dentro do RP para ver se libera para eles. Mas é um processo aí que caminha junto. É claro que não é todo cliente que tem essa maturidade, tá? É só mais uma opção, viu, gente? Se vocês quiserem fazer a sua execução orçamentária no RP, você pode ir com o nosso apoio, que a gente devolve para você esse saldo de contas. Bom, pessoal, isso foi uma forma de fazer análise, né? Eu identifiquei um KPI, eu acessei um gráfico, fui detalhando ele, navegando, fazendo um drill, até chegar no razão contábil e até chegar numa nota fiscal, tá? É claro que eu posso também deixar algumas análises prontas, ó, como uma DRL. É um relatório que eu já deixei ele pronto, que eu posso vê-lo
consolidado, ou vê-lo por empresa, ou por segmento de negócio. Eu tenho aqui meu filtro, que eu seleciono aqui o período. Então, você, dependendo da sua modelagem, você pode ter mais opções de filtro, tá? Esse aqui é o meu exemplo. Eu só desenhei. É claro que esse layout aqui foi eu que desenhei, tá? Tem gente que gosta de ver o DRE mês a mês, né? Tem gente. Você pode ter vários aqui dentro, né? Eu tô vendo ele aqui agrupado no month to date, que é o mês que eu selecionei, a março, e o year to date, que é o acumulado do ano. Ele tá somando janeiro, fevereiro e março, tá? Eu posso ver aqui também, olha, não é um relatório estático, né? Isso é bacana no Profits. Tudo no Profits aqui me permite ter um dinamismo. Eu posso editar esse layout aqui, olha, eu vou tirar aqueles acumulados lá da coluna, porque eu, como usuário final, como usuário mortal lá, como gerente comercial, eu consigo fazer análise, tá? Como se eu estivesse no BI, olha. Eu consigo vir aqui, olha, pegar aqui os meus meses e jogar em cima do dado realizado, ó. É um pivot table, né? Tira daqui, põe na coluna, põe na linha. Olha, faz um drill aqui somente em venda bruta, que eu só quero ver minhas vendas. Olha, já criei uma análise aqui, olha, a partir de uma DRE eu já criei uma análise, tá? Que eu posso muito bem vir aqui, ó, salvar essa análise em Excel para mandar para alguém, ou eu posso salvar aqui no Profits para mim mesmo, eu salvo aqui como um outro nome, e posso amanhã acessar essa minha análise, já vai estar diferente, porque eu vou ter uma carga do dado realizado de madrugada. Então, o usuário final, gente, ele além de poder fazer acompanhamento, construir o teu número orçamentário, ele pode também fazer análises como essas, tá? Ele ganha uma ferramenta bem, assim, com alto poder analítico. Bom, de orçamento é isso. Eu não vou entrar hoje na modelagem em função do tempo, mostrar como é que eu crio as minhas regras matemáticas, né? Porque eu informei o headcount, a conta de FGTS foi alterada, tá? Porque eu criei uma forma que é headcount vezes o percentual, vezes o salário médio. Eu não vou entrar nesse detalhe. Igor, cabe responder uma pergunta aqui que surgiu? Claro, fica à vontade. Vamos lá, deixa eu só colocar ela aqui. A pergunta está aí na tela. A alimentação das informações ficou claro. No entanto, a montagem e definições das linhas de custos e departamentos, pode detalhar mais? Percebi que as despesas e custos não possuem códigos, como a exportação para o Profits, para o BI. Na verdade, é o seguinte, gente, essa é uma tela que eu montei do meu jeito, tá? Se você quiser que por exemplo, uma tela como essa de despesas, tenha ali o teu código contábil ou o teu código da conta gerencial, ele pode aparecer. Montar essas telas aqui, olha, eu monto, tá? Só para responder a pergunta, eu nem entrar nesse detalhe, mas eu monto como se eu estivesse no Excel, eu faço o desenho que eu quiser dessas telas, ó. Eu tenho essa aplicação aqui, ó, Template Studio, tá? E aqui é o design, aqui que eu montar minhas telas de entrada de dados, telas de saída de dados. Vou até abrir um exemplo aqui. Ou seja, Igor, por trás tem toda a codificação de centro de custos, de plano de contas, integrar com a RP, né? Isso, eu nem digo aqui codificação que o Profits não tem programação, né? Tudo parametrizado. Mas, por exemplo, aqui, olha, deixa eu só pegar uma telinha aqui para ilustrar. Por exemplo, aqui, ó, essa telinha aqui, olha. Aqui. Uma telinha de orçamento OBZ que eu desenhei em algum momento. Você pode montar sua tela do jeito que você quiser, com código da conta, com descritor, né? O que você tiver de informação cadastral, a gente vai trazer para cá. Aqui é a minha dimensão, é aqui que eu seleciono, ó, as minhas contas. É claro que eu fiz alguns resumos para essa reunião, eu não entrei no detalhe, mas olha só, eu em algum momento eu carreguei os meus planos de contas, eu carreguei meu balanço, eu carreguei meu resultado. E você vê que esses meus exemplos aqui, ó, tem um código. Eu que não exibo o código na tela, tá? Então, para poder devolver, poder trazer para cá, o que vai me orientar a fazer essas integrações é o código da conta, é o código lá, por exemplo, da dimensão, né, sei lá, do centro de custo, ó. Eu tenho aqui uma série de centros de custo que eu também posso selecionar para botar nessas telas. Tá aqui, olha. E eles também, eu posso respeitar aí os códigos que vêm do seu RP. Na verdade, tudo isso aqui é cadastral, né? O que é cadastral de um Profits, eu repliquei todos os seus dados mestres cadastrados do lado do teu RP para dentro do Profits. É como se estivesse no mesmo ambiente, só que eu estou ali apartado ali. Perfeito. Okay? E só para fechar, existe alguma forma de conectar com outros BI? Se a empresa já possui algum BI específico? Sim, é possível, tá? Isso é muito utilizado. Existe duas formas de fazermos isso, tá? Deixa eu até voltar aqui para o PowerPoint para te mostrar um slide. Olha só, aqui geralmente um projeto como o Profits, a gente costuma, tá, fazer um desenho, tá, aplicar uma metodologia como essa. Eu vou ter um modelo de receitas, ou seja, esses cubos são bases de dados, viu, gente, segmentados por negócio, por assunto.
Então, eu vou ter um modelo aqui, um cubo só de receitas, que eu vou projetar as minhas receitas, minha receita, minha quantidade, meus impostos, por produto, né? Eu vou carregar a hierarquia de produto, clientes, região, aí tem as suas particularidades. Eu vou projetar custos, eu vou projetar investimentos, ó, por ativo, por projetos, despesa pessoal, tá? Despesas gerais administrativas, e no final vou ver uma DRE, um balanço de caixa. É claro que a gente pode criar aqui um DW, tá? Para alimentar esses cubos. Então, você pode plugar o seu BI nesse DW, tá? Que é essa base de dados intermediária, ou diretamente no cubo, tá? Aí vai depender do seu BI. Os cubos do Profit são Microsoft, tá? É o SQL Server. Então, assim, eu acredito que os cubos do Analysis Service, do SQL Server, ele é compatível com qualquer BI de mercado. Então, acho que você poderia também pegar o teu BI e plugar diretamente nesses cubos, tá? Aí tem que ver mais a governança de TI da tua empresa, como é que funciona. Tá bom, perfeito, gente? Perfeito, Igor. Mas você vê que eu tenho aqui um BI aqui que eu também estou trazendo e levando informações para dentro desse projeto. Tá? Bom, pessoal, um outro assunto que eu quero explorar aqui hoje, né, é o módulo de tesouraria do Profix, tá? Eu aqui, olha, é um dashboard, é um portal que eu montei, mas assim, focado só no assunto fluxo de caixa. Aquele outro que vocês viram, eu foquei ele mais ali em orçamento, né? Planejamento orçamentário. Aqui é para tesouraria. Então, eu consigo ter gráficos também, onde eu vou poder ver aqui, ó, o ano anterior, como é que foi, esse ano. Tá vendo aqui, ó? Ano passado, teve alguns meses que meu caixa ali fechou em negativo, ó. Essa coluninha vermelha aqui é o meu resultado, né? Ela mexe também com a altura da coluninha colorida. Quanto dinheiro faltou, quanto dinheiro teve no meu caixa, né? No fechamento do meu caixa. Eu posso ver minhas entradas, minhas saídas, eu consigo ver aqui, ó, gráficos, tá? Aí você monta os portais do jeito que você quiser, tá? Aqui eu tô vendo as minhas entradas por cliente, fornecedor, poder ser por natureza. Eu quero ver, por exemplo, este ano, como é que tá o meu caixa. É claro que só tá carregado aqui até maio, tá, gente? Eu não carreguei mais informações dentro do meu modelo. Mas, por exemplo, ó, olha esse gráfico interessante, ó. É um gráfico diário do teu caixa. É claro que analisar aí um ano inteiro dentro de um gráfico fica um negócio meio esquisito, mas o legal é você analisar os picos, né? Tanto para mais quanto para menos. Ó. Então eu posso dar um zoom aqui, olha, por exemplo, ó, e ver o que está acontecendo aí com o meu fluxo de caixa. Por exemplo, aqui, olha, eu reparei que lá em março, né? O meu caixa fechou negativo em 8 milhões de reais. E, ó, se você reparar, olha, 5 dias depois, olha, meu caixa fechou com 15 milhões de reais de dinheiro. Esse é um exemplo de um caixa que não teve muita gestão, né? Quando você tem uma visibilidade como essa, é claro que eu vou trazer lá do seu RP, do seu financeiro, tudo que está previsto acontecer, tudo que está previsto pagar, tudo que está previsto receber, né? A médio, curto ou a longo prazo. Então, eu trago essas informações que me permitem que eu tenha essa visibilidade, ó. Poxa, eu estou vendo que lá no dia 5 eu vou ter bastante dinheiro em caixa. Por que eu não tento, de repente, negociar com o meu cliente para antecipar um pagamento aqui para o dia 31, né? Porque é um dia que foi um dia que eu fechei negativo. Ou então, por que eu não negocio com meus fornecedores postergar esses títulos para essa data? Então, é uma visibilidade bacana que vai dar aí para o time de tesouraria, tá? E eles vão poder ali, olha, começar a ter uma gestão melhor do seu cash flow, olha, tá? Eu sei que o pessoal de tesouraria, ó, eles gostam mais de analisar aí números do que só gráficos, né? O bom do gráfico é que já te dá uma vertente. Então, aqui, olha, eu posso trabalhar com versionamentos, eu quero ver o dado exatamente como está lá no RP, tudo que está previsto, está acontecendo no RP, meus contas a pagar, receber, ou então eu posso criar cenários ó, e fazer uma simulação aqui de um cenário planejado, né? Eu consigo ver aqui, você vê qual o mês que eu quero acessar aqui julho. Eu posso ter uma visão mensal e fazendo um drill aqui também nas minhas contas, ó, até chegar no menor nível de detalhes, né? Tô vendo as minhas despesas e vou descendo, né? E vou vendo o que está acontecendo. Tem uma visão diária que eu acho que é o interessante. A tesouraria aí monta essas planilhas, né, no Excel todo dia, né, para ter essa visibilidade aqui para mandar para o chefe. Então tá todo dia tirando, vendo tudo que vai receber e pagar lá no RP, tudo que pagou recebeu, joga no Excel, acessa sites bancários, baixa lá os extratos de aplicações, joga no Excel. Então tem um trabalho aí muito árduo, né, muito braçal. A ideia é deixar que esse conector do Profis faça aí essa ponte de buscar essas informações, e ele já vai ter um ambiente aqui já montado. Então, ele perde muito tempo ali para modelar, montar as coisas e pouco tempo para analisar. Então, quando você tem uma ferramenta como essa, que já traz as informações para você, olha, eu quero simplesmente analisar. Ó,
Eu estou vendo aqui o meu fluxo de caixa previsto aqui para julho de 2021, e eu estou vendo que tem 2 dias aqui no mês, ó, que o meu caixa não vai estar legal, olha. O dia 17, ó, ele vai fechar, está previsto fechar 15 mil reais negativo, se tudo acontecer conforme está previsto, ó, e no dia 26, ó, posso ver tudo que está previsto entrar no dia 26, aqui, ó, ou tudo que está previsto sair, são as previsões. Quando você faz uma venda lá no TRP, você cadastra lá as faturas, né? Quando você faz uma compra, fica tudo cadastrado. É esse movimento financeiro do contas a pagar e receber que eu trago aqui para dentro do Profix. E olha só, no dia 28, pessoal, o meu caixa, ele vai ter, ele tá previsto eu ter 248 mil reais, olha, no dia 28. E no dia 26, olha, tá previsto eu ficar 42 mil reais negativo. Então, como eu estou usando uma versão aqui de planejamento, eu não estou fazendo nenhuma alteração no RP, viu, gente? Eu estou fazendo uma simulação aqui, eu até posso devolver isso para o RP, eu posso exportar um mapa de tesouraria e mandar isso para o RP. Mas eu poderia, por exemplo, vir aqui, olha, tá? E fazer uma operação, tá? Eu posso pegar esse serviço jurídico que eu tenho que pagar aqui para o advogado, eu posso negociar com ele, tá? Para pagar no dia 28, porque dia 28 eu vou ter dinheiro. Então, eu estou fazendo uma simulação aqui para ver se vai ficar bacana. Só jogar esse título para o dia 28 não resolveu, porque dia 26 continua negativo. Olha, eu posso simular aqui o seguinte, poxa, e se eu baixar uma aplicação financeira de 50 mil reais que eu tenho lá no banco, para poder cobrir esse rombo do caixa aqui, olha, eu ponho aqui uma conta de aplicações financeiras, ó, tá vendo aqui, ó, rendimento de aplicação, enfim, aí é o plano de contas que a gente vai trazer lá do CRP. Eu vou falar aqui de qual banco que é, ó, do Banco do Brasil, posso botar um histórico. Quando eu salvo esse cara aqui, olha, se você ver aqui agora, dia 26 ficou bonitinho, olha. Então, se tudo acontecer conforme está previsto isso no RP, mais essas movimentações que eu estou simulando aqui dentro, o dia 26 não tem mais plano de caixa. Posterguei pagamentos, vou baixar uma aplicação financeira, tá? Mais uma vez, eu estou fazendo para essa versão aqui que eu criei aqui dentro do meu módulo de fluxo de caixa do Profix, tá? Outra funcionalidade interessante, ó, gestão de atrasos. Já estou acabando, viu, Adriano? Onde eu posso ver aqui, olha, tudo que está inadimplente, o que eu não recebi, o que eu não paguei, olha, tá vendo aqui? Olha, eu consigo ver a minha inadimplência, eu consigo renegociar esses títulos para frente, ó. Esse cara aqui, eu vou pagar ele só no final do dia 31, já negociei lá com o meu fornecedor, então a gente consegue aí ter uma gestão de atrasos também. Aqui, os meses que aparecem aqui é onde eu tive algum problema, tá, de inadimplência, seja da minha parte ou por parte dos meus clientes. Ó, gestão de vencimento é o famoso rage, né, que o time de tesouraria gosta muito. Eu posso criar grupos, como bancos, fornecedores, clientes. A ferramenta permite, ó, te dar alternativa para você configurar essas dimensões, esses grupos, tá? Posso criar um grupo novo aqui. Mas, enfim, o legal é que esse relatório ele é muito fácil de ser interpretado, mas é um relatório que dá muito trabalho para montar na mão lá no Excel, né? Aqui ele já está pronto. Eu estou todo dia aqui buscando tudo que eu vou pagar, receber para os próximos 30, 60, 90 dias, né? Eu estou buscando isso do RP. Então, eu consigo vir aqui, ó, e ver todos esses lançamentos, tá? Lançamento a lançamento. Ó, vou vendo aqui o detalhe deles. Um outro ponto bem importante aqui também, que é bem bacana, ó, financiamentos. Eu consigo fazer o meu planejamento de financiamentos, tá? Eu consigo criar aí novos financiamentos, fazer simulações. Se eu fazer um financiamento aqui pela tabela Price, por exemplo, aqui, ó, eu vou criar aqui uma simulação de um financiamento, tá? Eu posso botar aqui um código aqui qualquer, né? Eu vou dar um nome aqui, olha, vai ser um financiamento, evento TOTUS, só dando um exemplo. Posso botar um descritivo aqui do que se trata, quando é que eu vou pegar esse dinheiro, eu quero hoje esse dinheiro na minha mão, qual é o valor, quero, sei lá, 100 mil reais, ó, tá vendo aqui, ó. Qual é a data da primeira parcela, tá? Que eu posso escolher, eu quero pagar a primeira parcela no dia 13 de agosto, um mês depois. Quantas parcelas eu vou pagar esse título, tá? Eu vou pagar esse título aqui, por exemplo, sei lá, em 5 parcelas. O pagamento, no caso que vai ser mensal. Se eu vou pagar alguma tarifa de contratação desse título. Taxa de juros acordada, sei lá, vai ser 4,6%. E aqui o tipo de amortização, se é saque, se é tabela price, né? Ou se você tiver alguma outra que não esteja aqui, a gente pode criar uma fórmula, tá? Para dizer como é que se faz. Qual conta que vai ser isso? Adiantamento para fornecedores, qual fornecedor que é. Mais uma vez, gente, toda essa parte cadastral, tá?
eu vou trazer lá do teu RP. O Profix, ele é um sistema satélite, é uma continuidade do RP de vocês. Então, olha, com poucos cliques aqui, eu já tenho tudo simulado aqui, o meu financiamento, ó, a minha liberação que vai ser 100 mil, né, o pagamento das parcelas, né, ele vai aí amortizando. Eu posso salvar, simplesmente só salvar esse teste de financiamento que eu fiz, ou salvar e já publicar. Quando eu salvo e publico, eu já vejo o impacto lá no meu fluxo de caixa, né, se eu vou ter dinheiro lá para pagar ou não. Então, assim, são ferramentas que eu tenho a certeza que vai ajudar aí a área de tesouraria, aí, o dia a dia deles. E para finalizar aqui, pessoal, eu vou ser bem rápido, eu queria mostrar um pouquinho aqui também da conciliação bancária. Eu sei que os RPs têm um módulo de conciliação, tá? Alguns RPs aí, às vezes, não atendem a expectativa aí da área usuária e os caras acabam fazendo na mão no Excel. Ou então, o RP já até faz aquela primeira consolidação e aquela que não é muito automática, né? Que eu preciso ficar olhando, preciso de uma análise humana, né? O robô não consegue fazer. Eu posso fazer essa reconciliação aqui dentro do Profix. Então, eu estou aqui, ó, o Profix ele é multi-empresa, eu vou trocar aqui de empresa para fazer essa conciliação, tá? Eu venho aqui, por exemplo, lá no dia 1, olha, eu já estou vendo aqui os meus lançamentos contábeis que eu trouxe para dentro do Profix. Eu vou trazer o meu extrato bancário, tá? Pessoal, essa forma aqui de trazer o extrato bancário, que eu estou mostrando, é a forma mais simples. Eu exportei um arquivo aí, OFX, ou Febraban, 245, enfim. Eu só venho em algum formato e estou carregando. É claro que a gente tem várias outras formas de trazer esses extratos, tá? Via serviços de van que você contrata aí os bancos. Tem algumas empresas credenciadas aos bancos, a gente também pode trazer essas informações. Aqui eu vou trazer um no formato padrão OFX, ó, tá? E quando eu mando esse extrato lá para o meu servidor aqui do meu Profix, ó, o que acontece? Ele já trouxe para mim aqui o extrato daquele dia. Só tive 3 lançamentos, né? E é claro que eu tenho um robô aqui que ele me sugere aqui conciliações, né? É claro que aqui tem pouca coisa, daria para fazer no olho. Mas você imagina aí, vários lançamentos contábeis, vários lançamentos bancários, eu tenho que unificar essa massa de dados. Então, eu posso clicar aqui, olha, tá? Mandar ele sugerir, tá? Essa conciliação, ele já achou aqui de Correios e Telégrafos, que é uma conta minha contábil, com o Gedlog, que é uma conta lá que saiu descrito no meu extrato. Valores batem, eu posso aceitar ou não, tá? Essa sugestão, né? Eu vou aceitar, eu vou criar aqui para ele, sei lá, lote 1, né? Eu posso dividir por lotes para tirar relatórios depois. Então, eu já mandei lá. Eu vou mandar ele ver se tem mais alguma conciliação, olha. Ele falou o seguinte, se você pegar esses 2 adiantamentos aqui, olha, esses valores, ele bate com esse TED que você fez lá no banco. Ele tá certinho, eu vou também aceitar essa conciliação. Você vai ver que esse último aqui, ele não vai conseguir fazer, tá? Ele vai dizer o seguinte, ó, não consigo fazer porque os valores são diferentes. É porque isso é muito comum, tá? Com o pessoal que faz conciliação, quando às vezes tem uma taxa bancária, né? Que a gente não consegue, não tá no razão ainda, essa taxa não veio para cá, não é o momento ainda de ter essa taxa lá no meu razão contábil, né? Enfim, então eu posso criar esses lançamentos manuais também, tá? Eu posso falar aqui, ó, botar aqui o valor da minha taxa bancária, do que se trata isso, né? Opa, só um minuto, pessoal, que eu cliquei no botão errado. Então, eu vou botar aqui, ó, o valor de 90 centavos, do que se trata, para qual entidade, no caso aqui, para um hotel, enfim. É o cadastro que a gente vai trazer do seu RP. E quando eu faço isso, ó, tá? E mandar ele sugerir de novo, ó, ele linkou. Ele está em negrita aqui, porque quando está em negrita, ele indica que é um lançamento contábil que eu botei manualmente para fazer a minha conciliação bancária. Quando eu faço isso, ó, eu vou botar esse cara aqui só no lote 2 para ele ficar diferente, né? Quando tiver lançamento manual, que ele fique no lote 2, e está conciliado. Você vê que ficou verdinho aqui no meu dia 1, é isso que eu vou ter que fazer aqui para cada dia, ó. Eu tenho um controle de contas bancárias, de banco, de empresas. Se eu abrir aqui, ele já me mostra como que ficou essa conciliação toda, né? Aqui já dividido por lotes. Quando ele grifa em azul, porque tive um lançamento manual. Bom, pessoal, é só um resumo hoje, né? A gente tem muito assunto para falar. Se vocês tiverem aí interesse em detalhar um pouco mais isso que eu mostrei para vocês hoje, ou ir para um outro assunto de consolidação, de reporte, podem ir procurar o executivo da TOTS que atende vocês, que eu e meu time aqui comercial aí estaremos à disposição, tá bom? Bom, Adriano, acho que você pode passar aí agora a palavra aí para os nossos amigos da Bioreira. Perfeito, Igor. Obrigado. E só reforçando, eu mencionei aqui no chat também, foi um overview
ali, como você falou no início, né, em 40 minutos falar de tudo que o Profix oferece, tanto para planejamento orçamentário, para fluxo de caixa, é muito, muito pouco tempo, e a gente está totalmente à disposição para um papo mais específico com cada empresa, e entender o desafio de cada um, né, na linha ali de fluxo de caixa financeira, planejamento orçamentário, o próprio controle orçamentário no dia a dia. Então faz sentido a gente dar continuidade nessa conversa de forma individual com cada empresa. A gente leva cases ali, exemplos do negócio, similares ao negócio deles, fica bem mais focado mesmo. Hoje foi bem genérico. Perfeito. E falando em cases, né, César e Fernando, sejam bem-vindos, vocês estão ouvindo a gente, vamos falar um pouquinho agora do case da Bioenergética Aroeira, como eles usam lá, como eles estão usando a solução da Profix, integrado com as soluções da TOTUS, os principais ganhos, os principais controles que vocês têm tido com sucesso no dia a dia de vocês. Fernando, César, boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí, Marçom, pelo convite. Vocês me ouvem bem, né? Sim, sim. Bom, primeiramente, antes de passar aqui para o Fernando, a Aroeira é uma empresa do setor sucroenergético, né? A gente produz açúcar, etanol, energia através do processamento de cana, e a gente usa a ferramenta TOTUS aí nos nossos planejamentos orçamentários, nos acompanhamentos de orçamento, fluxo de caixa, enfim, tudo isso que um pouco que o Igor falou, a gente faz aqui também. E a ferramenta trouxe para a gente uma padronização, né? A gente estava tentando evitar aqueles controles paralelos, né? Planilhas de Excel. Então, a gente sabe que as pessoas vêm e vão, a planilha de Excel vem e vão com elas, e não tem uma rastreabilidade, não tem um histórico. Trouxe também segurança das informações, porque todas as informações do Profix vêm do nosso sistema, né, do IP, informações do RH vêm do RM, algumas informações vêm do PINS, outras vêm do Logix, e trouxe também um histórico, né, fica guardado o histórico. Então nós temos safras passadas, a gente pode consultar como foi determinado índice, consegue rastrear, igual o Igor falou, no detalhe de nota fiscal. Então tudo isso integrado, né, no nosso sistema traz também uma rapidez, né? A gente fecha hoje nosso balanço no 5º dia útil e mostra todas os fechamentos de custo também, né? Já fica tudo pronto através de uma rotina que nós fazemos aqui. Não adianta a gente ficar falando, né, sobre o sistema. Eu pedi para o Fernando, vai tá mostrando aí um pouquinho do sistema nosso, de como funciona aqui na empresa, e também deixamos aí as portas abertas da Aroeira para quem tiver um pouco mais de curiosidade, que conhecer o sistema, nós estamos aqui à disposição. Passa aí para o Fernando dar uma mostrada aí rapidinho no nosso sistema. Enquanto o Fernando carrega ali, até reforçar algo importante que você comentou, César, aí o Profix está integrado com pelo menos 2 ou 3 soluções diferentes da própria TOTUS, né? Mas também reforçar que é possível integrar o Profix com outros RPs ou com outras soluções, assim como você citou ali, vocês usam um HRM, usam outro back-office, então também isso acho que é um destaque importante, porque nem sempre está tudo concentrado na mesma solução, né? Bem propício essa informação. Vamos lá, Fernando, estamos vendo sua tela e te vendo por aqui. Olá, pessoal, boa tarde. Eu vou mostrar um pouquinho aqui do nosso Profix para vocês. Né, vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo, Adriano? Sim, ouvindo e vendo e acompanhando sua tela. Ok. Como o Igor acabou de mostrar para vocês, né, essa tela aqui é o painel de entrada do Profix. Cada um pode, a seu gosto, né, fazer aqui a configuração. Eu prefiro deixar aqui algumas pastas, né, como no Windows Explorer, para facilitar o meu acesso de consulta. Deixo também a parte aqui de minhas tarefas, né, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um projeto, qual foi o projeto orçamentário nosso 2021, e vocês também conseguem mandar na área, um determinado usuário, ou para todos, né? Então aqui é só mostrar um pouquinho para vocês do menu, né, o que o Will estava falando, a questão dos cubos.
Então, você pode criar inúmeros cubos, até para melhorar a performance do sistema, ficar mais rápido, né, não ficar muito demorado. Nós temos aqui todos esses cubos, né, para vocês terem uma ideia. Surgiu uma pergunta sobre a questão de se a gente consegue fazer codificação. O setor nosso aqui é o centro de custo, por exemplo, você consegue sim codificar, né, a gente separa aqui em nós somos uma empresa de bioenergia. A parte de contas contábeis também, com codificação, né, o plano de contas, dá para trazer tudo aqui, por exemplo, insumos, né, que é a conta mãe, e as contas filhos, herbicida, fungicida, né, fertilizantes que são utilizados. Então, você pode criar um pool custos, temos os cubos de CAPEX, né, e até o planejamento de CAPEX também, que dá para fazer num nível mais detalhado ainda, o planejamento. Temos uma parte que a gente faz aqui embaixo que é de retorno de custos, né, como a gente processa. Aqui a gente trabalha com RP Logistics, com o sistema PIN-SCANA. Fernando, tem um pessoal, desculpa interromper, tem um pessoal que não está ouvindo. Pessoal, tem mais gente não ouvindo o Fernando. Fernando, tira a câmera, né? Deu uma travadinha. Isso, vamos ver se melhora agora. Pessoal, tá me ouvindo? Vamos lá. Eu estou ouvindo bem aqui, travou para algum, mas pode ok. Pode seguir. Desculpe, eu vou retomar aqui. Bom, como eu estava dizendo, né, o plano de contas, você consegue trazer o plano de contas inteiro aqui para dentro do Profix. No processo orçamentário nosso, né, você tem condição de criar aqui, né, um gerenciador de fluxo de trabalho, né, um workflow, e ver as tarefas Eu sou administrador do Profix, então eu tenho um acesso maior do que um usuário avançado, né, ou um usuário padrão. E aqui dentro, né, você tem condição de criar as tarefas de cada gestor para fazer o seu orçamento e associar, né, a essa tarefa um template studio para o gestor da área preencher. Aqui na Bioenergética Aroeira, a gente trabalha basicamente dentro do Profix, com a geração de orçamento de todas as áreas, CAPEX e folha de pagamento. Os variáveis, né, geralmente prestação de serviço da parte agrícola, insumos agrícolas, combustível, manutenção de máquinas, a gente gera isso no PIN-SCANA, né, no Plative e no Custag, e depois a gente retorna isso para o Profix para acompanhamento, tá? Então, vou dar um exemplo pegar esse arquivo aqui, motomecanização de oficinas, né, para vocês terem uma ideia de qual olha aquele arquivo que está setado lá, que somente o usuário que eu determinei vai conseguir acessar, esse aqui, por exemplo, que a gente utilizou nesse último orçamento. É um template studio, como o Igor acabou de mostrar muito bem aí para vocês. Então, aqui eu dou uma referência, né, o R mais O é realizado, mais o que falta é orçar, né, o Profix tem uma funcionalidade que você consegue juntar o orçamento, falta ainda, muitas vezes, 4 ou 5 meses para terminar a realização do orçamento, se você não tem todo realizado, é que o mês a mês o pessoal consegue informar por conta contábil o centro de custo. Tá? Um exemplo aí simples para vocês terem uma ideia. Saindo aqui do orçamento todo feito, né, e retornado do PINSO, do processado, a gente vai para o acompanhamento. Nós temos aqui a gente montou um trabalho que acompanha, para quem é do agronegócio, do setor de cana, vai entender bem o que é isso aqui. Talvez alguém que é de indústria, tal, não vai ter tanta... não vai conseguir, não tem no dia a dia, né, esse acompanhamento,
não vai entender direito, mas aqui basicamente, nessa operação de formação do canavial, que a gente acompanha em 2 períodos distintos, né, ano civil, que é de janeiro a dezembro, e num outro período que é ano safra, né, que é basicamente o que a gente apura resultado aqui, que é de abril a março. Então, tudo aquilo que é próprio, né, ou seja, que faz parte da matéria-prima própria, e à direita a gente vai ter fornecedor de cana, que a gente presta serviço também. No meio a gente vai ter o total. Então a gente tem o preparo do solo de renovação, né, e de expansão, e do lado também de fornecimento a mesma coisa. Isso tanto para plantio, que aí vai todos os tipos de plantio, convencional, mecanizado, meiose. Temos o plantio geral aqui do lado próprio, do lado do fornecedor a mesma coisa. Aí eu trato os cana planta, né, e aí a gente começa, de fato, que até o período orçamentário nosso, que é de abril a março, a gente começa a acompanhar o preparo a partir de abril, né? Então, no ano civil, quando a gente começa o primeiro mês, né, do exercício em abril, a gente já está no 4º mês do ano civil. A mesma coisa aqui, né, tratos planta, aí temos o trato SOC, que basicamente é ano safra. Aqui, né, algumas usinas chamam isso de pré-colheita, né, a gente aqui chama de maturador, inibidor, que é a aplicação basicamente ali para preparar o canavial, né, o último tratos, né, que tem a colheita de cana no ano safra, né, aqui a gente olha separado, né, porque é um custo relevante o transporte de cana, e tem diversos indicadores que a gente consegue trazer aqui, né, não só a parte de custo, mas também a parte de conservação de estradas, está junto com o transporte, raio médio, densidade de carga, né, e por aí vai. A junção disso tudo, né, que é o porte, transbordo e transporte, mais conservação de estradas aqui embaixo. Aí a gente vê a indústria, né, está simplificado aqui, obviamente, porque é uma árvore de custo, e o nível de detalhe que a gente tem dentro dos cubos, né, que a gente puxa do RP, e aí a gente consegue entrar aqui, dar um botão direito, né, como o Igor mostrou algumas vezes, você consegue ter relatórios associados, né, porque você vem aqui, dá um botão direito, modelo associado, ele vai abrir um outro relatório mais detalhado, né, tá vendo? Aqui a gente tem todos os centros de custo administrativo, e aí começa desde o grupo de compra de insumos, combustíveis, mão de obra, e aí você tem aqui, né, o orçado, o realizado, a diferença entre os dois, né, que o porquê, né, qual departamento, né, qual o centro de custo que contribuiu, como o Igor acabou de mostrar para vocês, contribuiu para aquele desvio. Justificativa e até plano de ação de contenção do desvio. Você consegue colocar um year to date, né, ou seja, acumulado até junho, nesse caso, que é um acumulado. Você consegue colocar também o unitário, né, no caso que a gente acompanha por tonelada, o quanto a gente orçou, o quanto a gente está realizando. E também aqui o quanto eu tenho orçado para a safra e o quanto disso eu já realizei, né? É bacana de se olhar, sempre isso a gente olha aqui junto com isso, né? O quanto gasto total eu já realizei, 28%, e o quanto de produção eu já realizei, 44%, né? Então, por conta disso, a gente está indo bem, né? Está gastando menos do que a produção está avançando. Apesar que administrativo é um custo fixo, né? Uma despesa fixa, a gente está indo bem até esse ponto da safra, né? Fora isso, a gente tem também alguns dashboards que a gente acompanha, junto com de cada relatório desse, mas o Igor já mostrou aí, eu não vou entrar muito nesse quesito aí, que eu acho que eu mostrar a mesma coisa para vocês não faz muito sentido. Quando a gente roda o orçamento, vocês têm uma ideia, né, assim, do que você pode fazer dentro do Profix, dá para a gente entrar e montar um comparativo, né, entre o orçamento, o realizado, mais o que falta realizar do orçamento anterior e junto com o que você está orçando agora, né? Que é, por exemplo, a industrial, né? Que a gente mostra tudo, né? Tanto a agrícola, a parte industrial e o SG&A, né? Da administrativo e comercial. Que é bem bacana, que é assim, uma visão rápida que a gente consegue olhar e ver tudo. O que a gente fez, né? Um comparativo, né? Por exemplo, aqui, né? Eu tenho um grupo de preparo do solo, então a gente estava no grupo de preparo do solo
para terminar, né, o realizado 3.200 e a gente estava orçando 3.500, por exemplo, então aumento de 11%. Aí por que está aumentando isso? Né, próprio de fornecedor, tratos culturais próprios, tratos culturais de fornecedor, a formação do canavial, que é o resumo, né, o maturador inibidor que a gente viu, a colheita mecanizada, né, com todo o detalhe da colheita mecanizada, o transporte de cana próprio, de fornecedor geral, né, a cana geral aqui, o CTT, mais a conservação de estrada, que a gente acabou de ver, acompanhamento entre safra também, né, a visão da indústria de custo entre safra, safra entre safra, administrativo, e toda uma visão para chegar no unitário agroindustrial, de comparativo, né, mais produto acabado, enfim. Então, assim, tanto na visão de custo quanto na visão de caixa, ou seja, sem a depreciação aqui, gasto de entre safra, a gente consegue fazer também esse comparativo, né? Obviamente, estou aqui vendo informações no regime de competência, mas na visão caixa, né? Ou seja, sem a depreciação. A gente consegue fazer tudo isso aqui também dentro do Profix, né? Dá para fazer bastante trabalho legal aqui, a gente tem bastante coisa. Não sei se o César quer acrescentar alguma coisa, César, mas basicamente, Adriano, é isso, assim, do nosso case aqui. Vou ser bem rápido. A gente percebe, né, Fernando, a gente percebe aqui que o Profix, o Marção, o céu é o limite, né, tudo que precisa e sabendo onde buscar as informações, ela é muito interessante a ferramenta justamente por isso. Você cria uma visão, tanto uma visão, vamos falar, macro, como uma visão sintetizada. Então, assim, um nível de detalhes muito interessante que o mais importante, fica o histórico ali. Você consegue rastrear, você consegue comparar uma safra com outra. A gente parte aqui do planejamento com base zero, começa do zero. Não fala assim, a safra passada gastamos isso, vamos gastar isso mais 5%. Não. Começa com todo o planejamento do que vai plantar, do que vai colher, do que vai tratar, do que vai cortar. Tudo base zero e monta orçamento. E é claro que depois a gente faz um comparativo com as safras anteriores, até para ver se está dentro de uma coerência, o que mudou, o que não mudou, justifica aí as mudanças. A gente tem um comitê de custo, todo mês a gente se reúne e mostra essas informações para a diretoria e para alguns conselheiros que às vezes participam junto com a gente do comitê. Enfim, é uma ferramenta que tem trazido aí bastante oportunidades para nós e nós estamos muito satisfeitos. Não, sem dúvida, né? Sem dúvida. E o nível de detalhe que eu não mostrei ali, que é o Drill Across, né? E você consegue, dentro da conta, puxar o razão e olhar tudo que está lançado dentro do razão. Isso é muito bacana, e dá uma flexibilidade e agilidade da análise da informação também para a gente em tempo real, né, literalmente. E todas as informações que estão, é uma informação só. A informação que tem na contabilidade é a mesma que tem no Profis, que é a mesma que tem no Logix, que é a mesma que tem no RM. Quer dizer, você não tem uma planilha de Excel que você põe uma informação, aí você vai numa outra planilha, tem a mesma informação com números e dados diferentes. Então, ele traz realmente aí uma segurança aí para a gente e essa questão da rapidez para poder tomar as decisões que precisam ser tomadas aí de imediato. É muito bom, gente. Eu tenho certeza que aqui na sala tem vários profissionais com a mesma função do Fernando, com a mesma função do César, e que se enxergam utilizando, ou se enxergam dia a dia aí quanto uma solução dessa não traz ali de não só de tempo, né, economizado para organizar toda essa informação, mas com assertividade no planejamento, né, segurança e assertividade. É muito bom. Obrigado por vocês compartilharem, Fernando e César, sempre é um prazer falar com vocês, o case de vocês é fantástico, por isso que a gente gosta, aonde a gente vai, seja no webinar, seja no dia a dia com os clientes, a gente fala do case da Bioenergética Aroeira, que é uma referência fundamental para a gente aqui na TOTUS, tá? Ô Igor, tá por aí ainda, para a gente ir para os finalmente aqui?
E até, Igor, tem algumas perguntas aqui. Ô Igor, só para a gente fechar aqui, ver se cabe alguma dessas perguntas aqui, você consegue pelo menos dar um direcionamento, a gente já passou um pouquinho do tempo aqui, 1h15 de webinar, mas só para a gente fechar algumas perguntas aqui sobre pergunta primeiro para o pessoal da Bioenergética Aroeira, quanto tempo de projeto, não só de projeto, né, e de maturidade, né, o projeto é um tempo para vocês adquirirem a maturidade para usar como estão usando, também leva um tempo complementar, né? Quanto tempo aí foi o projeto para vocês? Na verdade, nós começamos com o projeto do Profis para estruturar fluxo de caixa. A gente não conseguia achar nenhuma solução de fluxo de caixa, porque é muito complexo, que daria para a gente fazer o nosso aqui. E aí o Profis veio com essa solução do fluxo de caixa, e a partir daí a gente foi vendo as outras oportunidades, né? Então, assim, não dá para saber, mas vamos dizer, acho que 2 anos, né, Fernando? Porque nós ficamos muito tempo só com fluxo de caixa sem conhecer as outras coisas que podiam não foi um projeto que entrou todo esse não foi desenho todo, de uma vez, né? não foi de uma vez. Isso também é importante. Então foi modular, mas assim, depois que você vai se ambientando, igual o Fernando que opera aí o sistema, Gabriela, outras pessoas que estão diretamente operando o sistema, eles vão vendo as oportunidades ali, e é muito clara, falando assim, às vezes a gente precisa de uma informação, ou de uma planilha, ou enfim, de um projeto, a gente, peraí, pessoal, e aí, vamos fazer pelo Profis? Vamos. Onde está isso? Está lá no RM, está lá no PIN, está no Logix, sei lá, está numa planilha de Excel. Então, vamos colocar isso aqui no sistema e vamos começar, a partir de hoje, um projeto novo. Então, assim, faz 2 anos que a gente trabalha com o Profis. E ainda falta muito para a gente colocar aqui para funcionar. Tem umas questões de mobilidade que nós estamos implantando também no campo, que já vai trazer informação direto para o Profis. Evitar ficar digitando para não ter erros de digitação. Tudo que a gente busca de informação que já está pronta, de dados que já estão prontos, consolidados, é melhor para evitar os erros, né? De uma digitação errada, de um retrabalho. Então, a gente está buscando agora essa evolução aqui, sabe? De trazer isso já pronto do campo, sem ter que ninguém ficar digitando, trazendo os processos todos para dentro de uma plataforma só, padronizar todos os processos. Então nós já temos DRE, balanço, tudo funcionando, mas a gente sabe que tem muita coisa que a gente pode incluir aqui e do nosso negócio. E aí cada um dentro do seu negócio, conforme vai conhecendo a ferramenta, vai podendo evoluir dentro do seu negócio, né? Uma coisa assim, não dá para cravar uma data, mas é uma coisa assim, que conforme as pessoas vão se familiarizando com o sistema, isso vai acontecendo mais rápido, né, Fernando? A gente percebe aqui uma evolução mais rápida dos nossos projetos a partir do momento que a gente começa a usar a ferramenta. Tudo depende. Está num processo de 2 anos usando isso, usando o sistema e vendo as necessidades que a gente tem, que a gente consegue colocar para dentro do sistema. Como o César bem colocou, a questão assim das áreas começarem a usar, né? Então, primeiro a gente mostrar que a ferramenta é boa, que a ferramenta pode contribuir, processo orçamentário, processo de acompanhamento. Atualmente, por exemplo, o orçamento nossa roda praticamente dentro do Profix, 100%, aí 99,9% roda dentro do Profix, e inclusive as justificativas a custo, o pessoal faz dentro do Profix também, todas as áreas, inclusive as áreas clientes, né, indústria, agrícola, o pessoal acessa o sistema e coloca lá, e a gente recupera a informação de lá. Então, é um processo reconstruído, de mudança cultural mesmo, como você já colocou aí. Ô Igor, até para complementar a resposta ali e já fazer um convite aí ao pessoal que está assistindo. Tomando como exemplo, aqui na TOTS Interior Paulista e na Triângulo Mineiro, a gente começa a falar de orçamento anual em outubro.
As áreas corporativas, você usou bastante o meu exemplo aqui de marketing, né? Em marketing a gente monta o planejamento... É o sazonal, né, Adriano? Quarto trimestre, é o período sazonal aí, todo mundo... Exato. A gente começa a falar, por exemplo, a área de marketing, que é uma área corporativa, começa a montar o planejamento orçamentário de 2022 em outubro, né? Baseado nisso, várias empresas que estão aqui hoje querem fazer o planejamento 2022 de uma forma diferente, de uma forma mais organizada. A gente está num período propício para falar isso, né? Como é que você enxerga ali essa linha do tempo, já que a gente está em meados de julho? É a hora de começar a brincadeira, viu, Adriano? De botar o bloco na rua, começar o projeto, para aí já acho que início de outubro, já está tudo parametrizado a ferramenta, com os usuários treinados e construir aí o orçamento de 2022. E ainda pode fazer um acompanhamento ainda, tá? A gente pode pegar o que eles orçaram no Excel, carregar para 2021, né? Carregar para dentro do Profix e já integrar com o dado realizado e já fazer acompanhamento o resto do ano, tá? Para fazer um forecast ainda. Então, o Profix não é uma ferramenta que a gente só vai usar aí no período sazonal aí do planejamento orçamentário. A gente usa isso quase diariamente para fazer acompanhamento, a força de vendas, está olhando lá como que eles estão aí em relação às metas de vendas, os gestores de custo, quanto que eu estou ali de consumir, quanto que eu já consumi das minhas contas, né? Quantos por cento que falta lá para estourar uma conta. Então, eu considero uma ferramenta de uso diário, e a pandemia, eu sei que a pandemia foi ruim para muitas pessoas, para a gente, assim, comercialmente falando, foi muito bom, porque nós vendemos bastante projeto nessa pandemia, porque as empresas tiveram que preparar um pouco melhor o seu planejamento. Todo o orçamento que eles fizeram lá em 2019 para 2020, jogar na lata do lixo. Ninguém imaginava, né, Fernando? Enfrentar uma pandemia de frente. Então, as empresas tiveram que fazer várias simulações. Eu vou ter que rever minhas vendas, ter que rever minhas despesas, meus custos, refazer os forecasts, né? As suas revisões do seu planejamento. Então, usaram muito o Profix 2020, tá? E 2021 continua usando bastante aí para cenário de simulação. Então é isso, gente. Eu acho que tá dentro, mas respondendo a pergunta aí, concretizando, a gente está dentro do prazo, tá? Acho que é a hora de quem tem interesse realmente de ter uma ferramenta aí bem analítica como o Profix para fazer o planejamento de 2022. Acho que esse é o momento de começar as negociações. A gente tem assim algumas métricas, né? A gente leva em torno de 4 a 5 meses para implantar um projeto como esse. É claro que a gente não precisa esperar esses 4 a 5 meses para ter tudo pronto, né? A gente vai fazendo entregas. Então, assim, às vezes, quando a gente está muito em cima do prazo, o cara só lembra que tem que fazer o planejamento 2 meses antes, né? Poxa, eu quero ter uma ferramenta como essa, mas já está muito em cima, não vai dar tempo. Só que a gente tem algumas estratégias de implantação, Adriano. A gente pode já preparar a primeira coleta das informações orçamentárias, para depois eu trazer o dado realizado para integrar, para fazer acompanhamento. Então, a gente tem algumas estratégias aqui que ajuda aí a gente ficar dentro do prazo, tá? Perfeito. Por isso que vale esse papo aí mais individual com cada empresa, entender realmente o desafio. Assim, o desafio ainda é para acompanhar o orçamento em 2021, tem essa estratégia que você falou, né? Não necessariamente é 2022, né? A gente já coloca o Profix para rodar em 2021, para olhar o orçado versus realizado, e também já com um pé em 2022 também, já pensando num planejamento orçamentário de forma muito mais estruturada, né? Isso mesmo. Perfeito, gente. Fernando, César, agradeço de novo a participação de vocês. Vou convidar e falar sobre a Aroeira sempre que possível, então, obrigado de novo, vocês são super parceiros da gente aqui. Igor, terceiro ou quarto webinar que a gente faz ao longo dos últimos anos sobre o assunto, então, realmente é algo bem recorrente, um assunto fundamental para toda empresa, né? Por isso a gente está sempre se falando. E todos que participaram ali, a gente está 100% à disposição para dar continuidade nessa conversa de forma mais individual, para fazer uma apresentação mais detalhada, ou discutir o processo, né? Trazer exemplos como o da Bioenergética Aroeira para o dia a dia de vocês também, tá bom? Vamos mandar o material para vocês depois, fazer contato, o vídeo também, né? A gente está gravando esse webinar, depois a gente compartilha também o link para vocês assistirem ou compartilharem com os colegas aí de vocês, tá bom? Obrigado a todo mundo, gente, um bom final de tarde. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Obrigado, abraço. Tchau, tchau.